O rei Roboão, os seus príncipes, os seus generais, os seus sacerdotes se envaideceram, abandonaram a fé no único Deus verdadeiro, abriram espaço para a idolatria cananeia. Hoje nós já estamos vivendo um pluralismo religioso, onde as pessoas apregoam a ideia de que as igrejas deviam tudo se unir e ter um evangelho só, e ter uma coisa. Já houve essa tentativa, que nunca poderá existir. Sabem por quê, irmãos? Porque não há mistura entre aquilo que é sagrado e aquilo que é secular. É preciso a gente aprender a separar as coisas de Deus. Se você quer ir para o céu, então seja fiel ao Senhor Jesus Cristo e à sua palavra, porque a Bíblia não vai mudar. Os homens podem mudar, os seus credos podem mudar, mas Jesus para sempre, e o evangelho autêntico da palavra de Deus permanecerá para sempre, o mesmo evangelho, com a mesma força. Quando Roboão abriu espaço para todas essas coisas, para a idolatria cananeia, esquecendo-se do Deus que é Espírito e verdade, Deus então resolveu agir, permitindo que o rei do Egito, inimigo feroz de Israel, entrasse em Jerusalém, dominasse a Roboão, os seus príncipes e o seu exército. E nesta invasão, Sisaque, o rei do Egito, tomou todos os tesouros da casa do Senhor, todos os tesouros da casa do rei, levou consigo para o Egito também os 300 escudos de ouro, que eram a simbologia da segurança e da realeza de Israel. E o que é que disse Deus através do profeta Semaías? Vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei nas mãos de Sisaque. A lição que nós aprendemos aqui nessa história é que o princípio divino da justiça de Deus não mudou. A justiça de Deus é perfeita, não há possibilidade de erro. Quando deixamos o Senhor em segundo plano na nossa vida, quando permitimos que a opulência das coisas materiais dominem o nosso coração, quando não valorizamos as coisas boas que o Senhor nos tem dado, então inevitavelmente podemos ser surpreendidos pelo inimigo das nossas almas. O rei Roboão perdeu todos os tesouros da casa real, o povo ficou sem as defesas da casa de Deus, todos ficaram expostos ao vexame, à zombaria dos inimigos, todos tiveram a sensação de perda, de derrota e de humilhação. Me permita dizer profeticamente nesta noite, que a igreja de Jesus Cristo vem sendo atacada por todos os lados, por inimigos intelectuais, morais e espirituais, que estão tentando usurpar as nossas conquistas, roubar os nossos valores. É triste e é lamentável que no mundo cristão, no mundo evangélico, muitos líderes atuais já perderam os seus escudos de ouro. Por isso eles aderem a toda sorte de movimento espiritual. Sabe para quê? Apenas para maquiar a realidade espiritual, porque já perderam os escudos de ouro. Então eles vivem uma vida de fingimento. Precisamos, igreja do Senhor, ouça isso, os pastores que estão aqui presentes, precisamos cuidar de nossas fronteiras teológicas, precisamos vigiar nossos valores, precisamos fazer valer mais do que exibir nossos escudos de ouro. Precisamos de fato ficar atento contra as surpresas dos saqueadores que estão por aí. Caríssimos irmãos, nossos escudos pessoais, nossas posturas comportamentais, nosso compromisso com Deus, lamentavelmente, tem se enfraquecido nesses tempos modernos. Jesus declarou que o diabo é ladrão e salteador.
e que procura sempre oportunidade para saquear os nossos valores. São saqueadores maléficos que estão sempre de olho em nós, saqueadores que nos perscrutam, ladrões de nossos valores morais que nos espreitam por todos os lados. São inimigos que esperam que nós nos descuidemos de nossa fé para nos assaltarem. Temos sido saqueados dos dons espirituais que se tornaram raros a cada dia na nossa igreja. As raras manifestações espirituais autênticas ainda sofrem as mais variadas críticas nos dias em que nós vivemos. Nossos escudos de ouro têm sido substituídos por escudos de cobre. Sabe o que significa isso? É o certo pelo incerto, é o integral pelo mais ou menos, é a verdade pela mentira, é a fé genuína pelo racionalismo carnal. Tudo nos leva a abrir os olhos para a farsa das imitações que tem estado em muitas igrejas. Diz a Bíblia: em lugar dos escudos de ouro, fez o rei Roboão escudos de bronze, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Essa escritura retrata de modo assustador o estado caótico a que foi submetido o reino de Israel. A história revela que houve uma divisão no reino de Israel, quando 10 tribos se separaram de Roboão, e Roboão ficou com 2 tribos apenas. Essa divisão, provocada pelo orgulho, pela displicência espiritual com a direção de Deus no reino, produziu o caos espiritual. Isso nos ensina que quando estamos fora do projeto de Deus, quando buscamos formas, meios e substitutos da verdadeira fé, estamos, na verdade, correndo um risco enorme de fracassarmos. O rei Roboão passou a viver com os seus príncipes, seus generais e seus sacerdotes uma farsa. Por quê? Ele trocou o ouro pelo bronze, ele trocou o genuíno pelo falsificado, ele trocou o verdadeiro pelo mentiroso, ele trocou o puro pelo impuro, ele trocou a sinceridade pela hipocrisia, ele trocou o autêntico pelo falso. Duro. Não é simpático para nenhum pregador pregar esse tipo de mensagem. A tentação de todo pregador é a presunção de fazer alguma coisa em que todo mundo saia falando dele. Puxa, olha, ele fez o povo subir pelas paredes. Eu não estou aqui para fazer ninguém subir pelas paredes. Estou aqui como profeta do Deus Altíssimo para dizer aquilo que está no meu coração. E não é 50 anos depois da minha vida ministerial que eu vou entregar os meus pontos facilmente. Sou um defensor ortodoxo da nossa teologia pentecostal e creio ainda nas doutrinas fundamentais que são a base de tudo que nós cremos. Estou terminando já. Nossos escudos de ouro são desejados e visados pelo inimigo. Eles desejam atingir, diminuir o valor dos nossos valores doutrinários, dos nossos princípios éticos, dos nossos bons costumes, da nossa liturgia, do nosso louvor, da nossa fé. Tudo isso está correndo risco de ser pisoteado e roubado, saqueado pelo inimigo. O ouro doutrinário de muitas igrejas já tem sido roubado há bastante tempo. Lamentavelmente já se vive como Roboão no reino de Israel, um estado espiritual decadente. É o estado do falso brilho do bronze, do faz de conta que é. É o estado espiritual do parece que é, mas não é.
é o estado do verniz espiritual, é o estado do chamado polimento pentecostal, é o estado da emoção em detrimento da razão, é o estado da fé epidérmica sensorial, do arrepio dos pelos e nada mais. Ora, irmãos, quando se perde o ouro, é difícil conviver com o bronze. A autenticidade da fé cristã está perdendo espaço para as falsificações espirituais. Tem se construído tronos de bronze para o nosso Senhor Jesus Cristo. Escudos polidos não resistem às intempéries do tempo, e a corrosão torna-se inevitável. Por quê? Porque o bronze ou o cobre é tipo do fingimento, tipo da hipocrisia, tipo da falsidade. Precisamos deixar de querer parecer sem ser. Precisamos de fato resgatar aquilo que é íntegro, que é puro, sem mistura e verdadeiro como ouro. Precisamos recuperar nossos escudos de ouro. Precisamos recuperar a nossa fé no batismo com o Espírito Santo, com o sinal evidente das línguas estranhas. Não podemos aceitar em nossos púlpitos que pregadores que se dizem assembleanos ou pentecostais vêm aqui para dizer que falar em línguas é uma coisa relegada a segundo plano, que já não tem tanta importância. Não tem importância para eles que são carnais, mas para uma igreja autêntica é aquela que tem compromisso com o Pentecoste, que tem compromisso com a verdade da palavra de Deus. Precisamos recuperar. Precisamos fechar as portas, precisamos fazer fronteira ao ataque de Satanás, precisamos manter, guardar e proteger os nossos escudos de ouro, que são as nossas doutrinas pentecostais, em nome de Jesus. Amém.